a sexta sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Hoje, dia 20 de dezembro de 2012, às 14h05. Eu peço a todos para que em pé saudemos o pavilhão nacional. A sessão será suspensa para a deliberação dos projetos e novos estudos, então, portanto, está suspenso por prazo indeterminado. Reaberto os trabalhos camarários, nós temos para leitura um ofício número 290, de 12 de dezembro de 2012, que diz: pelo presente, apresentamos a Vossa Excelência, os demais dignos vereadores, o incluso projeto de lei número 41 de 2012, que dispõe sobre as outorgas de concessões de uso de espaços do Centro de Atendimento ao Munícipe, o Caim Guerino Bertolini, destinados a lanchonetes, café, banca de jornais, revistas e da outras providências. Diante da urgência da matéria e dentro da competência que lhe é atribuída por força da LUMA e regimento interno, solicito a Vossa Excelência seja o presente projeto submetido à convocação extraordinária. Então, está feita a leitura e será o último projeto a ser votado hoje. Tempo não. Vai ser lá. Nós teríamos para votar o processo número 190 de 2012, projeto de lei complementar número 13/2012, que modifica a lei municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e da outras providências. O senhor prefeito, após exaustivas conversas entre os vereadores, encaminhou um substitutivo, e esse substitutivo, então, foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que dá o seguinte parecer: recebe a mensagem do Executivo, aceita e encaminha o processo para sua tramitação e votação na forma de substitutivo, de acordo com o regimento interno da Câmara
Municipal de Araras. É o parecer da Comissão de Justiça e Redação, assinado pelos vereadores Breno Cortella e Erison Mercatelli. Portanto, faço a leitura do substitutivo. O substitutivo já é de conhecimento de todos os senhores vereadores. Eu vou fazer a leitura somente da ementa. Mensagem substitutiva ao projeto de lei complementar número 13 de 2012, que dispõe sobre a modificação da lei municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e de outras providências. Está em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra para a discussão, coloco em votação. Presidente, me perdoe. Eu gostaria de discutir o projeto. Eu estou falando do processo 190. Isso. O substitutivo. Ok. Tá, está em discussão, com a palavra o vereador Marcelo Facchini. Não. O processo 190, ele foi substituído e tem um substitutivo que versa sobre o mesmo. Depois vou discutir o projeto? Tá, com a palavra o vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, é o que dá chegar um projeto de lei do Executivo, num final de período, numa sessão extraordinária, um assunto relevante de suma importância, projeto que vem, depois é discutido com 2, 3 vereadores que o prefeito chama no gabinete, e por fim vem o substitutivo. Você já não sabe mais o que está sendo votado e qual o teor das coisas aqui. Aliás, eu já admiti no passado nessa casa, ou afirmei, que não votaria projeto que chega aqui em regime de urgência e extraordinariamente, a não ser que fosse uma questão extraordinária. Mas fora isso, no mérito da questão, senhor presidente, eu quero tecer inicialmente rápidas considerações. Nós sabemos, recentemente também já houve uma, entre aspas, contabilidade daquilo que o governo federal, municipal e estadual recolheu de impostos, tributos, ou seja, que retirou do bolso do trabalhador das mais diversas formas. Mais uma vez, atinge-se um recorde de um montante de mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, correspondente a mais de 35% do produto interno bruto. Mais uma vez, o Brasil ostenta o título de um dos campeões de arrecadação. Arrecadação que a gente sabe, por experiência, por vivência, que não vem ao povo numa contrapartida justa, porque os serviços que o Estado nos oferece
invariavelmente são de péssima qualidade. Na educação, segurança, saúde, vai por aí afora. Tanto que o cidadão de classe média hoje, talvez aquele que se vê mais acuado no que diz respeito ao atendimento de suas necessidades, porque não se satisfaz com os péssimos serviços que o Estado oferece, contribui para o Estado e complementarmente tem que despender vultuosas somas com a educação dos filhos, com o plano de saúde complementar, com segurança particular, e etc. e tal. Na essência, e vendo tudo isso, o cidadão brasileiro já paga imposto que não acaba mais. O que o prefeito quer agora é mais uma picadinha, é mais uma mordidinha. E de mordidinha em mordidinha, repito, nós estamos batendo recordes de arrecadação. Só que essa mordidinha da hora, essa mudança nos parâmetros que vão determinar o ITBI, primeiro que para mim não são corretos, não são legais. O ITBI, Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, esse imposto, essa alíquota de 2%, regularmente deveria incidir sobre o valor da transação. Não é sobre o valor real, sobre o valor venal, é sobre o valor da transação. Como evidentemente, ninguém vai transacionar um imóvel e atribuir um valor menor que o valor venal, acaba sendo a incidência de uma alíquota de 2% sobre o valor venal. Mas a rigor, deveria ser 2% sobre o valor da transação. Mas os valores venais estão abaixo dos valores reais e de mercado. Não deixa de ser uma realidade. Como solucionar isso? Chamar uma comissão, formar uma comissão de pessoas ilustres, de pessoas tecnicamente capacitadas, e aí vai se atribuir um valor, de acordo com o entendimento dessa comissão, e sobre esse valor e não da transação, que pode sim ser abaixo, e na realidade abaixo, do valor atribuído por essa comissão, e vai se cobrar esses 2% a título de imposto sobre transação de bens imóveis. O prefeito diz até que ironicamente o seguinte: não, mas se o cidadão, o contribuinte, não tiver de acordo, ele pode oferecer recursos primeiro a essa comissão, que certamente vai ratificar os valores inicialmente atribuídos. Ou pode até ser que não, mas chegará de fato ao valor real da transação, porque é sabido que em determinadas condições, e nós vivemos uma e estamos prestes a entrar muito mais nela, uma situação de dificuldade econômica, onde tem gente que vende bens, se desfaz de bens, por valores abaixo dos valores reais, e estaria pagando imposto acima do valor que na realidade recebeu. Mas tem ainda uma outra apelação: se essa comissão não acatar o recurso, não der provimento ao recurso, então pode apelar ao prefeito. E eu pergunto, o que muda? Se o prefeito nomeia uma comissão para atribuir valor, você não se entende que essa comissão, o prefeito vai falar o quê? Então, já põe aí, quem manda é o prefeito e seja o valor que ele quiser. Mas ainda há uma terceira solução. Aquela que parece impera nesse país. O senhor não está satisfeito? O senhor que vai recolher não está satisfeito? Vai reclamar com o Papa. É mais ou menos isso. Você primeiro precisa comprar a passagem do avião,
que é arrumar um advogado, ou seria análogo a contratar um advogado. Depois, você vai marcar audiência com o Papa, que é vencer essa morosidade da justiça. Enfim, o cidadão, mais uma vez, vai ter que baixar a cabeça e pagar muitas vezes o que não é devido. Eu sou frontalmente contrário. Eu acho sim que há necessidade de que a gente encontre uma solução para que os impostos correspondam mais proximamente aos valores reais, mas assim não dá, desvirtuando completamente, inclusive, o princípio dessa tributação que é sobre o valor da transação. Então, senhor presidente, fico muito à vontade, até porque eu não devo e não preciso dizer amém ao prefeito. Fico muito à vontade para dizer que sou contrário à aprovação desse projeto. Continua em discussão. Nenhum vereador mais querendo discuti-lo. Eu coloco em votação. A votação é nominal e a maioria absoluta para ser aprovado. Vereador Edson Mercatelli. Favorável. Vereador Marcelo Facchini. Contrário. Vereador Edson favorável. Vereador Marcelo contrário. Vereador Douglas. Totalmente contrário. Vereador Douglas contrário. Vereador Breno. Favorável com declaração. Vereador Breno favorável com declaração. Vereador Léo. Favorável com declaração. Vereador Léo favorável. Vereador Eduardo de Moraes. Favorável com declaração. Vereador Eduardo favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Éder favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira favorável. O substitutivo ao projeto de lei cujo processo de origem número 190/2012 teve 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. A ausência do vereador Dercy. Ausência justificada do vereador Dercy Toffoli. Declaração de voto do vereador Breno Cortella. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, na oportunidade, declarar, justificar as razões do meu voto favorável. De início, dizer que eu tenho uma dificuldade ainda adicional dos colegas de ainda ter retornado recentemente, somente agora no início do recesso. Então, desde então, busquei analisar os projetos em tramitação que poderiam ser votados em sessão extraordinária, em especial de ontem para hoje, a partir da convocação da sessão extraordinária. Não é, certamente, do gosto votar projetos com dificuldade, projetos que há sempre uma necessidade de, às vezes, uma análise melhor em sessão extraordinária. Mas quero, por outro lado, até pela licença que tirei nas últimas 4 sessões, respeitar os colegas da bancada do PT, que aqui estavam discutindo e debatendo a matéria, o prefeito Brambila, os colegas da base governista, e também dialoguei muito com todos para que pudesse me posicionar. E, nesse sentido,
no dia de hoje, eu e o vereador Eduardo em especial, não fomos procurados pelo prefeito, por alguém do governo. Nós fomos procurar e fomos melhorar essa redação. E acredito que melhoramos, para que essa comissão tenha a maioria de representantes da sociedade civil, 2 representantes das imobiliárias, um representante da Associação de Engenheiros e 2 representantes do poder público, objetivando esta comissão que faça, então, os valores para que a base de cálculo do ITBI possa se chegar no valor real da operação, o valor real do imóvel, daquilo que está sendo negociado. O objetivo desta modificação legislativa do prefeito é fazer com que o ITBI possa atingir corretamente e ter uma base de cálculo factível. Portanto, eu acredito que a fórmula pode não ser a fórmula mágica ou a fórmula que vai solucionar todos os problemas, mas é um caminho que foi traçado e é um caminho que foi melhorado na data de hoje. E que eu entendi, busquei análise sobre isso, da legalidade e da constitucionalidade desta possibilidade. Há muita divergência quando se trata da matéria de direito tributário nos tribunais, mas encontrei e li jurisprudência favorável, inclusive, à possibilidade do município fixar base de cálculo diferenciada do ITBI para o IPTU. Então, analisei o projeto e, por todas essas razões, em especial, ouvindo os colegas e me curvando as decisões da bancada do PT, votei favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto do vereador Léo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também deixar claro o meu voto. Nós também procuramos, fomos pesquisar, fazer uma análise das cidades da nossa região. Verificamos em Americana, em Limeira, em outras cidades também, toda essa reorganização de ITBI. Procuramos a gerência da Caixa Econômica Federal para verificar a respeito do ITBI das pessoas que financiam as suas casas. Então, dentro de toda essa construção e também dentro dessa reunião que foi realizada no período da manhã, que o vereador Breno e o vereador Eduardo procuraram o prefeito, também estive presente no final da reunião para verificar os dados, as modificações. Eu, com muita tranquilidade, tenho acompanhado esses projetos, tenho acompanhado a situação da nossa cidade, buscado solucionar os problemas do nosso município, não me preocupando só com as questões nacionais, mas sim com a nossa realidade, com os nossos problemas, para solucionar essa questão que não fica regulamentada hoje. E com a aprovação dessa lei, o município começa a regulamentar, inclusive com essa alteração, tendo 2 pessoas das imobiliárias dentro da comissão. É importante frisar que o poder público não vai ter a maioria na comissão. Então, hoje o Brambila está no governo, é prefeito. Amanhã ou depois, se não estiver mais a troca do governo, permanece a sociedade civil, o poder e interesse da sociedade civil organizada, sendo composta por 3 representantes da sociedade, que vão ditar as regras e vão organizar a comissão, tendo como organizar isso de maneira pública, de maneira transparente, e não na mão do governo para resolver as questões da comissão e dos valores especificados aí de ITBI. Declaração de voto do vereador Eduardo de Moraes. Também tive um estudo, não só nesta manhã. Já estive por 2 vezes conversando com a secretária da Fazenda, conversei com o Dr. Jorge também, semana retrasada, sempre preocupado com o problema do ITBI. Estive conversando na parte tributária da cidade de Limeira também, vendo o que está acontecendo, como foi feita a mudança. Estive em Piracicaba também, e lá é cobrado 4%, era 2%, para não haver toda essa celeuma, foi passado para 4% do valor do ITBI sobre o valor do IPTU. E nós estudamos de todas as formas, né, a respeito do problema, qual o problema mais favorável para todos. Se ficasse no IPTU, o IPTU existe uma planta de valores que, me lembro na época, que o prefeito Varley Colombini, em 2000, quando ele fez a modificação, disse que ele era louco,
pelo tanto que ele estava subindo na planta de valores. Eu acho que louco ele foi, porque ele fez essa aprovação nos últimos períodos dele ficar na prefeitura. Ele não aproveitou nada do aumento da planta de valores. Ele foi, sim, um homem corajoso, que colocou, há mais de 12 anos atrás, aquilo que realmente a cidade deveria recolher como cidadãos ararenses e pela propriedade que tinham no momento. E hoje, a planta de valores e o IPTU da cidade sobe pela infração, mas não sobe o valor real do que nós temos visto dentro desses 12 anos, o que vem subindo os valores das transações dos imóveis na cidade de Araras. Existe uma balança que ela não é justa, em todos os sentidos. Desde o pequeno, daquele que vai financiar um imóvel na Caixa Econômica Federal, e não tem jeito de passar pelo IPTU, pelo valor venal, e sim pelo valor que ele está financiando, ele está pagando muito mais do que aquele que está transacionando o seu imóvel, que às vezes vale 200 mil reais, e está passando pelo valor do IPTU, que custa 50. Nós sabemos também, e eu fui até a Caixa Econômica Federal, a quantidade de financiamentos hoje de imóveis vendidos na cidade, ele passa de 50%, está chegando de 60% dos imóveis transacionados na cidade de Araras, que tem, não só na Caixa Econômica, mas nos outros bancos, hoje, que estão financiando, eles recolhem o ITBI sobre o valor da casa. Muitas vezes financiam 100 mil reais, mas a casa foi colocada no valor de 150 ou 200, estão financiando uma parte, e o ITBI é recolhido sobre o valor do imóvel. O valor de que se paga na escritura, se o valor for maior. Então, analisando por todos esses aspectos, eu procurei dar também uma nova redação nesse projeto que vinha. Tiramos aquele artigo em entendimento com a equipe do senhor prefeito, no sentido de que seria somente para uma apreciação, enquanto essa tabela de valores não estivesse pronta, teria um valor, aquele que iria transacionar teria que procurar a Prefeitura Municipal de Araras. Foi retirado isso. A paridade na comissão, que isso aí nenhum prefeito abre mão da paridade da constituição de uma comissão. Nós mostramos a ele que deveria ter, dos 5 membros, 3 membros ser da sociedade civil. Então será um representante da Associação dos Engenheiros de Araras, que não pode ser comissionado, não pode ser funcionário público, e também 2 corretores de imóveis, entre as imobiliárias, que irão indicar esses representantes, porque aí nós teremos um valor, não como costumam dizer, um valor produzido pela equipe econômica da Prefeitura Municipal de Araras, mas um valor que será retratado pela sociedade civil, fazendo com que, nesse levantamento, não se atinja um patamar inexistente de valores, ou achar de que um imóvel deve ser de um valor exorbitante, somente para auferir um ITBI maior. Mas acredito que com essa comissão vai haver um ponto de encontro entre aqueles que necessitam do dinheiro para financiar e daqueles que fazem as transações independente de precisar financiar. O que também eu gostaria de colocar é que também não poderia ser feito um recurso além da comissão que será criada, mas estendemos também então esse recurso além desta comissão, se houver ainda a negativa de aceitar o recurso, seja ele dirigido ao prefeito, que passará para o jurídico
analisar, então, mais os aspectos jurídicos do que os aspectos administrativos e técnicos que a comissão vai levantar dos valores. Eu acho que por tudo isso, é uma inovação na cidade de Araras. Nós não poderíamos ficar com parâmetros dos IPTUs hoje existentes. Já disse a equipe do senhor prefeito, que deve haver uma modificação na planta de valores, e sim, fazendo com que todos possam pagar o IPTU de acordo com o seu imóvel. Ainda menciono que acabei de recolher o seguro de um carro meu, que é de 2011, R$ 950 de um seguro. E de um imóvel hoje, o IPTU, você não recolhe esse valor. Então a cidade precisa se comprometer com o nosso povo. Não é só falar de segurança, de educação, se aquilo que nós temos, nós não podemos também reverter a nossa contribuição com o município. Não só olhando que deve ser feito uma limpeza melhor na cidade, recapamento, ou obrigação de aplicar na educação e na saúde, desde que nós queremos que os outros façam, mas quando chega na nossa parte, a nossa parte é intocável, não pode ser mexida, não pode ser conversada, não pode ser analisada. Eu acho que hoje, aquele que tem direito a voto tem que ver muito isso, porque só jogar pedra e dizer que a gente está errado é muito fácil, mas analisar e estudar o projeto, como eu posso falar, como eu sempre fiz dentro dessa casa, e não vim votar e não sabendo o que eu estava votando, isso aqui nunca aconteceu com esse vereador, porque sempre tive a hombridade e a responsabilidade como vereador dessa cidade de Araras, de dar pareceres em todos os projetos. Teve a minha participação, o meu estudo, nunca omiti, e nunca achei que as coisas mais difíceis eu deveria não comparecer na sessão da Assembleia, e dizer que eu estive doente, como eu poderia estar agora de licença médica, mas vim porque gosto da minha cidade, acho que represento uma parcela que sabe aquilo que eu faço, e que não puxo o saco de prefeito, não vou atrás disso, eu quero o benefício para a nossa cidade, e nunca corri desses afrontamentos difíceis, e que deve tomar decisões, e não ficar somente nos questionamentos. Senhor presidente, esse é o meu voto. Senhores vereadores, eu propositadamente não votei nesse projeto, e usando do direito do artigo 21, a linha E, item 3, mas em todas as matérias, desde todas as vezes que eu presidi essa Câmara, fiz questão de votar em todos os processos. Embora não votando, queria manifestar aqui ser favorável a este projeto, porque entendo que quem administra a cidade e os vereadores precisam também ter a responsabilidade para com os munícipes, e principalmente para com os serviços que é prestado aos ararenses. E às vezes, muitas vezes até, quando a gente cobra do prefeito, quando o munícipe cobra publicamente via os meios de comunicação, e a Prefeitura de Araras, ela tem sido e tido, na grande maioria das vezes, um bom serviço público prestado. Nós que conhecemos inúmeras cidades, passamos por inúmeras cidades, nós sabemos como é Araras e como são as cidades vizinhas. E a responsabilidade que nos tange, que
nós precisamos exercê-la e com bastante altivez. Agora, o que temos que fazer, e os futuros vereadores que aqui estarão, e a sociedade de um modo em geral, como eu passarei a fazer parte da sociedade civil, não mais da vida pública, tá certo? A cobrar que os serviços sejam e tenham bons préstimos para os munícipes de Araras. Era o que tinha a dizer antes de passar a outro processo. Processo número 204/2012. Autor Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 14 de 2012, dispõe sobre a modificação da lei municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e das outras providências. Está em discussão. Ninguém com a palavra, o vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, nós vamos votar mais um projeto que tem relação com valores de imóveis em nossa cidade. Eu ouvi atentamente os colegas vereadores e suas justificativas por terem votado no projeto anterior e fazendo menção à necessidade, que mais uma vez vai ser posta em discussão, de se atualizar valores dos imóveis aqui de nossa cidade. E eu, em momento algum, me furtei a reconhecer que há uma demanda, sim, nesse sentido. O prefeito, há mais ou menos um ano e meio, mandou para essa casa um projeto de lei que alterava a planta de valores do município e que fazia uma revisão que implicava, em alguns casos, um reajuste de até 600% sobre alguns imóveis. Não que esse reajuste não correspondesse à realidade, não sei. Até porque o prefeito citou alguns exemplos. Mas, numa cidade que tem um cadastro com mais de 40 mil imóveis, meia dúzia de exemplos, para mim, é muito pouco. É uma amostra muito pequena para representar o que acontece na realidade de toda a cidade. Vereador Eduardo de Moraes é um expert no assunto, é um corretor de imóveis, milita na área e deve saber muito bem o que eu vou dizer agora. Da fragilidade desses valores que são atribuídos. Primeiro, lembrar que já há um sem número de documentos que registram transações imobiliárias, e aí não é só em Araras, que são jogados na gaveta e não são trazidos ao registro público, justamente por causa dos valores dos impostos. E aí fica o cidadão com um documento que vale e não vale, de pendurado com talvez o seu único patrimônio, numa situação de incerteza. Mas eu vou citar aqui um exemplo prático, até porque o vereador Léo falou a respeito da Caixa Econômica que teve com os engenheiros da Caixa Econômica. Pois muito bem. E o que eu vou dizer agora, eu tenho possibilidades, pena que não vim preparado para tal finalidade, mas se quiserem eu posso mostrar, provar o que eu vou dizer aqui agora. Eu tenho alguns poucos imóveis na cidade de Araras, e um deles numa região, acredito que a mais valorizada
o metro quadrado mais caro que existe na cidade, que é na Rua Tiradentes, naquele eixo ali da Rua Tiradentes. Vejam só, senhores, como são dois pesos e duas medidas, e como esses valores, eles podem ser, não estou aqui fazendo acusação, mas eles podem ser manipulados ou atribuídos ao gosto de quem está com a caneta na mão. Repito, eu vou dar um exemplo prático, real, de há 6 meses atrás. Eu tenho um imóvel que o vereador Eduardo de Moraes deve saber que naquela região da Rua Tiradentes não se fala a menos de R$3.000 o metro quadrado. Estou certo, vereador? Tá. Só o terreno tem 200 metros quadrados e nós estamos falando aí em R$600 mil. Pois muito bem. Fui levantar um empréstimo na Caixa Econômica Federal para fazer um investimento na minha empresa e dei como garantia esse imóvel na Rua Tiradentes, pensando ser muito mais que suficiente para aquilo que eu pretendia financiar. Um processo, inclusive, demorado, porque quando é alguém chegado ao poder, as coisas acontecem, inclusive no Banco do Brasil, etc. e tal, muito rapidamente. Principalmente quando é lá em Brasília. Mas aqui em Araras, foram cerca de 1 mês e meio para que engenheiros, avalistas da Caixa Econômica Federal, essa que o vereador Léo citou, atribuísse ao valor do meu imóvel R$200 mil, 1/3 do que certamente vale, e é o mínimo que vale. E a Caixa empresta 60% desse valor. Ou seja, consegui levantar R$120 mil na Caixa Econômica. Então, um imóvel que muito provavelmente a comissão que o prefeito vai nomear avaliaria certamente na casa dos 600, 500 ou até 800 mil reais. A Caixa Econômica Federal avaliou em 200 mil reais. Quer dizer, quando é para emprestar, aquele bem está subvalorizado. Quando é para taxar, eles tocham a coisa. É isso. Então, eu quero aqui dizer que serei favorável a esse projeto, porque trata-se de imóveis e loteamentos que carecem realmente de serem regularizados. Mas essa questão aí, de comissão, de atribuição de valores, isso para mim é muito frágil. E podem ter certeza, se eu não fui na reunião com o prefeito, se eu não vim aqui buscar o processo, eu não estou alheio ao que está acontecendo. E a essência desse projeto, não estou alheio não. Eu procurei também conversar com pessoas que têm até mais conhecimento que eu, para poder vir aqui basear meu voto. Eu não vim aqui de alegre, e não pensem os senhores, que porque o prefeito me tem como opositor, que eu vim aqui de pirraça votar contra o projeto de autoria dele. Não pensem os senhores, porque eu também sempre fui muito responsável. Toda vez que eu dei um voto nessa casa, eu justifiquei de maneira sensata. Se não coincidiu com a opinião dos nobres colegas, paciência. Mas eu duvido que alguém possa confrontar as minhas opiniões, as minhas justificativas, com aquilo que poderiam entender ser absolutamente irreal. Sempre me baseei em princípios, inclusive em opiniões de pessoas que têm mais conhecimento que eu, para chegar aqui e dizer sou favorável, sou contrário. E repito, faço isso com muita tranquilidade. Digo mais uma vez, eu não tenho compromisso com o prefeito.
Tenho compromisso com o povo de Araras. E o povo de Araras vai amargar isso daí que nós estamos aprovando hoje nessa casa aqui. Vocês vão ver quantas famílias humildes vão pegar um contrato de compra e venda, enfiar na gaveta, e sabe Deus quando vão pagar ou passar o registro disso daí, por causa do tamanho do imposto. E tudo é relativo, tem que se considerar mais isso. Não, porque é pouco imposto, porque o valor real é 700, mas passa por 200 e tal. Tem uma máxima no setor tributário que prega o seguinte: alarga a base de arrecadação, que você consegue fazer baixar a alíquota do imposto. E o prefeito não está fazendo isso. Ele não está alargando a base de arrecadação, ele está só elevando a alíquota do imposto. É o que acontece na prática. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o processo número 204. Com a palavra o vereador Breno Cortella. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto de lei, e acho que os outros também, não fazem parte da parte mais polêmica desta sessão extraordinária. Eu até achei que faziam. Eu tenho grande preocupação quando se trata de alteração da planta genérica, das questões relativas também ao IPTU, porque nós já tivemos, há 2 anos atrás, uma discussão sobre isso. O prefeito retirou o projeto quando estávamos para votar. Então, tem uma preocupação muito grande com isso. E achei que tínhamos um debate a ser travado a esse respeito. Mas não. A questão se revestia mais nessa sessão extraordinária sobre ITBI. E vou explicar o porquê. Porque o que nós estamos discutindo neste projeto de lei aqui se refere não a alterações da planta genérica, mas se refere a uma questão que a gente tem que enfrentar. E é uma questão a ser enfrentada não só para agora, mas solucionando um problema de muito tempo, vereador Miqueira. É a gente poder saber como fixar um índice para loteamento novo, depois que a planta genérica já foi votada e sancionada. Nós não vamos discutir, tanto que esse projeto de lei não altera a planta genérica, é bom que isso fique claro, mas cria um critério de como fazer o lançamento do tributo depois que a planta genérica já está vigente. E o prefeito fez uma propositura de que, aprovado o loteamento, desmembramento ou anexação do lote ou demais condições de parcelamento do solo, após a publicação da lei que aprova ou modifica a planta genérica de valores do município, fica a Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio do órgão municipal competente, ou por comissão constituída para tal fim, encarregado da elaboração de laudo técnico para aferição e indicação dos elementos que compõem a base de cálculo do tributo e encaminhamento anual dos valores para a inclusão desses imóveis na planta genérica de valores do município. Então, os órgãos técnicos e uma comissão fariam essa análise. Para efeito do lançamento do IPTU sobre os imóveis identificados no parágrafo anterior, a base de cálculo será obtida com base no laudo técnico elaborado até essa inclusão na planta genérica de valores do município. No entanto, isso praticamente atemporal, sem prazo previsto. O que obrigaria o prefeito a mandar alguma outra vez? Nós poderíamos daqui, então, nunca mais nenhum prefeito mandar para a Câmara alterações da planta genérica, inclusão dos novos loteamentos. Poderíamos estar daqui 20 anos com 30%, 40% da cidade tributada com base nesses laudos técnicos. Uma situação incontrolável. A Câmara Municipal estaria delegando para o Poder Executivo uma função indelegável de participar do processo legislativo tributário. Temeroso. E nós conversamos sobre isso nesta manhã, e o prefeito encaminhou à Câmara uma emenda que será votada em seguida, que para mim soluciona. Isso vale, mas vale até quando? Vale só para aquele exercício. Só para aquele exercício. Porque não tem uma planta. O prefeito depois precisa mandar, para aquilo valer, para o exercício seguinte, precisa mandar uma planta genérica e atualização da planta genérica. Por isso a inclusão deste parágrafo. O laudo técnico terá validade
apenas durante o exercício fiscal no qual foi elaborado, devendo ser consolidado por lei no exercício subsequente. Então, para valer para o exercício subsequente, tem que ter lei. É isso que nós estamos aprovando, é essa medida que soluciona situações temporárias e necessidades eventuais da administração, mas não engessa a administração de poder ter um laudo técnico justo e poder encaminhar isso posteriormente, ao final daquele ano, por exemplo, que teve alguns, para valer, novos loteamentos, não vai poder ficar baseando em laudo técnico, como se fazia ou se fez durante algum tempo aí, e nós vamos discutir isso no próximo projeto. Mas é criar um mecanismo de atualização e de lançamento de tributo para aquele exercício de quando o imóvel foram criados, aquele novo empreendimento, aquele novo bairro foi instituído. Acho que essa é uma forma razoável, porque não se coloca em parâmetros adequados, nem muito pouco, nem excessivo, porque às vezes também não é porque é vizinho, então atribuir o valor que fosse vizinho também não seria justo, ou agora a gente querer decidir o valor da cidade inteira, fora inclusive do perímetro urbano. É uma medida que acho que tem muita razoabilidade e acho que por isso merece a aprovação da Câmara, aí sim com a emenda que vai incluir esse parágrafo 3º, que vai deixar as coisas muito claras. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Éder, favorável. Vereador Douglas. Vereador Douglas, contrário. Vereador Breno. Favorável. Vereador Breno, favorável. Vereador Eduardo. Favorável com declaração. Vereador Eduardo, favorável com declaração. Vereador Érison. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável com declaração. Vereador Mami. Favorável. E vereador Miquela. Favorável. O processo 204 de 2012, que dispõe processo 204 de 2012, que dispõe sobre a modificação da Lei Municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e da outras providências, foi aprovado por... Oi, então. Foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário, com ausência justificada do vereador Dercy Toffoli. Declaração de voto do vereador Eduardo Moraes. Senhor presidente, a respeito do meu voto favorável a este projeto também, estive conversando com o senhor prefeito, com a equipe lá, e a preocupação era realmente de ver se ele estaria encaixado na nova planta de valores ou não. O que acontece é que os loteamentos, e agora ainda, graças a Deus, em maior escala dentro do nosso município, porque há mais de 8 anos não se tinha loteamento, o que ocorria era que o loteamento estava registrado, muitas vezes pronto, e o empreendedor não vendia também o seu lote, ficava lá o loteamento parado. E hoje, no ritmo que está os loteamentos, até que o loteamento fosse formalizado dentro do poder público, poderia demorar um espaço muito grande, ou às vezes ele seguir o ritmo de que o valor deveria ser igual ao do vizinho, do confrontante. Então, com essa medida hoje, e a nossa preocupação é de que realmente ele possa estipular valor e lançar dentro da planta de valores, mas num período em que ele deverá mandar para a Câmara Municipal, dentro do próprio exercício, então uma lei regulamentando e assim definitivamente colocando dentro dos parâmetros da planta de valores da nossa cidade. Se houver um excesso, será corrigido através da lei.
e também não ficará esses novos empreendimentos sem um parâmetro para que o empreendedor possa saber aquilo que ele vai ter de compromissos com o poder público ao lançar o seu empreendimento. Então, o cuidado era de que nós não estaríamos abrindo mão para que não só esse prefeito, mas outros prefeitos, no fim, poderia ter, daqui 10, 20 anos, 70% ou mais de loteamentos sendo regulamentado através de decreto. Então, um esforço do vereador Breno e meu, que estávamos lá, colocamos, então, um freio no sentido de que, até para o prefeito seria bom, de que esse projeto deveria ser mandado para a Câmara dentro do exercício, quando foi estipulado. Era esse o meu voto, senhor. Declaração de voto do vereador Marcelo Facchini. Dispenso. Projeto de Lei Executivo Municipal, processo 203 de 2012. Dispõe sobre a modificação da Lei Municipal número 3.280, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a aprovação da planta genérica de valores de terrenos e da tabela de valores unitários do metro quadrado de construção por tipo e categorias de edificação e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Vereador Douglas. Discutir? Está em discussão. Vai discutir? Parece que não votou a emenda do projeto anterior. Aqui nessa pauta não consta a emenda. Senhores vereadores, o processo 204. Que dá origem ao projeto de lei complementar número 14 de 2012 e que foi recém-aprovado. Tem uma emenda modificativa. Uma emenda aditiva. Vimos pelo presente propor mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 14 de 2012, que modifica a lei municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e de outras providências da seguinte forma. Artigo 1º. Ficam acrescentados os parágrafos 1º e 2º ao artigo 174 da lei municipal número 3.362, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação. Artigo 174, parágrafo 3º. O laudo técnico terá validade apenas durante o exercício fiscal, no qual foi elaborado, devendo ser consolidado por lei no exercício subsequente. Está em votação. Em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Vereador Éder Meira. Favorável. Vereador Éder, favorável. Vereador Léo.
Vereador Léo, favorável. Vereador Breno. Favorável. Vereador Breno, favorável. Vereador Douglas. Favorável. Vereador Douglas, favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Marcelo, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Favorável. Esse vereador também é favorável. Tá. A emenda aditiva. Foi aprovado por 10 votos favoráveis, com ausência do vereador Dercy Toffoli. Processo número 203 de 2012 do Executivo Municipal. Dispõe sobre a modificação da Lei Municipal número 3.280, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a aprovação da planta genérica de valores de terreno e da tabela de valores unitários do metro quadrado da construção por tipo e categoria de edificação e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo. Vereador Marcelo, favorável. Vereador Eduardo. Vereador Eduardo, favorável. Com declaração. Vereador Éder. Favorável. Vereador Éder, favorável. Vereador Douglas. Favorável. Vereador Douglas, favorável. Vereador Breno. Favorável com declaração. Vereador Breno, favorável. Com declaração. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira, favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Léo, favorável. Não. O projeto de lei que dá origem ao processo 203 de 2012. Projeto de lei número 45 de 2012 foi aprovado por 9 votos favoráveis e ausência do vereador Dercy. De discutir, de debater com a equipe do Executivo, e era uma exigência de que nós pudéssemos estudar isso aí, porque nós estávamos pensando de uma forma e depois acabou se explicando verdadeiramente aquilo que realmente o projeto nos dizia. O vereador Breno Cortella também foi em todos os órgãos da prefeitura para fazer os levantamentos e acabou nos demonstrando que realmente o que o projeto está fazendo é realinhando e trazendo como lei áreas que antigamente eram glebas, que já tinham, através da comissão da Prefeitura Municipal, isso há vários anos atrás, determinar que elas passaram a não ser mais áreas comum, glebas, e sim com loteamento, a maioria às vezes tem loteamento que praticamente já está 70% com área construída. E ele não estava legalizado na planta da Prefeitura Municipal de Araras e que deveria estar. Este, então, a essência do projeto é colocar essas áreas, né? Nós temos a área ali que foi aberta, aquelas avenidas ali do Creps, do Elmark, ali era tudo como gleba de terra e, no fim, hoje é tudo lotes. E para que a prefeitura pudesse transformar aquele loteamento, e colocar na planta de valores, teria que ser através de uma lei, e a preocupação nossa é que estaria modificando a planta de valores, o zoneamento, tudo, e não é isso que ocorreu, simplesmente é fazer com que essas áreas, como o Alto das Colinas lá, que era uma área, uma gleba, e hoje é um loteamento praticamente já todo implementado, que vai dar a garantia dele estar dentro da planta genérica do município. Era esse e as razões do meu voto, senhor presidente.
Declaração de voto do vereador Breno Cortella. O vereador dispensa. Senhor A presidente, palavra, vereador Breno. quero rapidamente declarar o voto, porque tinha uma preocupação grande com relação a isso. Né? Como relatou o vereador Eduardo, que também me ajudou muito nessa busca, se estava tendo alteração. Porque nós estamos fazendo um ato histórico, vamos dizer assim, porque esta é a primeira alteração da lei de 2000, do prefeito Varley Colombini, de memória importante pelo papel que cumpriu naquele momento, ano de 2000, é a primeira alteração feita nesta lei. Por quê? Porque se fazia de outra forma que não legislativa. Então a minha preocupação era, a atual cobrança que está sendo lançada nos tributos do município é o que nós estamos aprovando aqui hoje? Então essa que foi a dúvida. Então isso precisa ser visto se era, tanto que veio aqui o Florisvaldo, veio também o chefe do cadastro, o servidor público Luiz, e que estiveram aqui apontando mesmo quando que foram feitas em cada região, o que demonstra o seguinte: nós não estamos aprovando nenhuma alteração do fator K, o famoso fator K que se refere ao índice do IPTU de Araras. Nós estamos consolidando a situação de fato. Então isso dá tranquilidade e inclusive cria mais segurança jurídica tributária no município de Araras, um papel importante que esta Câmara Municipal cumpre neste encerramento de ano legislativo. Obrigado. Do Executivo Municipal, projeto de lei número 41 de 2012, que dispõe sobre as outorgas de concessões de uso de espaços do Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, destinados a lanchonete, café, banca de jornais, revistas e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, ele coloca em votação. Vereador Douglas. Favorável. Vereador Douglas, favorável. Vereador Breno. Favorável. Vereador Breno, favorável. Vereador Éder. Favorável. Éder, favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Eduardo. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison. Favorável. Erison, favorável. Vereador Marcelo. Favorável, com Vereador declaração. Marcelo, favorável, com declaração. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. O processo número 205 de 2012, que dá origem ao projeto de lei número 41 de 2012, foi aprovado por 9 votos favoráveis e ausência do vereador Dercy Toffolo. Declaração de voto do vereador Marcelo Fachin. Eu só queria ressaltar que o meu entendimento em ser favorável a esse projeto decorre também do fato de que há um dispositivo que deverá, segundo o vereador Eduardo, ser votado na sequência, que prevê que seja feita uma concorrência pública, né? Não sei sob que critério, certamente aquele que mais interessar ao município, no sentido de obter a maior rentabilidade possível do espaço cedido ou alugado, digamos assim, enfim, para que isso não fique a bel prazer aí de eventual diretor daquele organismo, coisa parecida. Esse projeto que acabamos de votar tem uma emenda aditiva apresentada pelo vereador Breno Cortella. Ela acrescenta a linha E ao projeto com a seguinte redação, a linha E. As concessões de que tratam o capítulo desse artigo deverão ser precedidas de concorrência pública. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, coloca em votação. Vereador Breno Cortella. Vereador Breno, favorável. Vereador Douglas. Vereador Douglas, favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Éder, favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Eduardo. Eduardo, favorável. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo. Vereador Marcelo, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. A emenda aditiva ao projeto de lei número 41 de 2012 foi aprovado por 9 votos favoráveis.
e nada mais havendo para ser discutido e votado, eu vou suspender a sessão para que possa ser confeccionado a ata e aprovado a ata desta sessão. A sessão está suspensa. Trabalhos camarários, passaremos a aprovação da ata da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Araras, da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada em 20 de dezembro de 2012, às 14 horas. Todos os vereadores presentes, ausentes, o vereador Dercy Jamir Toffoli. Foi feita a saudação ao Pavilhão Nacional. Votaram seus projetos de lei número 190, 204, 203, os 205. O presidente suspende a sessão para a confecção da ata. Que lida e estando de acordo, vai assinada pelos membros da mesa e aprovada pelos senhores vereadores. Está em discussão, ninguém querendo discuti-lo, coloca a aprovação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Portanto, a ata da 6ª sessão extraordinária foi aprovada. E a sessão está encerrada.